E aí pessoal, meu nome é Antônio Augusto, eu sou estudante de medicina da UFSC, tirei mais de 830 pontos de média simples no Enem 2024 e também fui um sexto colocado geral no vestibular tradicional da UFSC. E esse canal aqui eu ajudo vocês com a preparação durante toda essa trajetória. E nesse vídeo especificamente eu quis trazer algo super rápido, super sintético, algo que dificilmente eu encontro também no YouTube, e é para direcionar vocês e falar aquilo que funcionou de forma direta e reta para minha aprovação. Então, é claro que nenhum desses pontos eu vou conseguir explicar minuciosamente, mas eu vou falar rapidamente. Eu acho que muitos deles vocês vão conseguir entender melhor. E caso queiram entender especificamente cada um desses, tem mais vídeos no meu canal sobre, eu também vou estar postando mais sobre. Então fica atento aí, né? Já se inscreve também e deixa o like aqui nesse vídeo se vocês gostarem, se vocês curtirem e quiserem mais conteúdos como esse. Eu fui 7 vezes aprovado em públicas de medicina e a maioria delas foi com a minha nota do Enem, que foi 832,8 pontos de média simples, e no vestibular tradicional da UFSC eu consegui um sexto colocado geral e um quinto na medicina. Esses resultados eles não vieram de um ano para o outro, coisa rápida, né? Obviamente eu tive uma reprovação também, mais de uma reprovação. No terceirão eu não consegui a minha aprovação, cheguei a entrar na faculdade, fiz um ano de faculdade, depois voltei para estudar para o cursinho, fiz um semi-extensivo, não consegui minha aprovação novamente, e aí sim, no ano de 2024, que foi quando eu fiz um ano inteiro de cursinho, eu alterei muitas coisas. E essas coisas que eu alterei mudaram absurdamente a forma do meu estudo, o direcionamento do meu estudo e também a eficiência dele. E aqui eu vou trazer os pontos principais para vocês. Primeiro ponto, mentalidade. Você não pode ficar com muitas lamentações. É óbvio que a gente fica frustrado com erro, a gente fica penando ali quando alguma coisa não dá certo, mas não adianta a gente se lamentar demais. A gente fica com raiva, fica puto, mas pega esse erro, pega esse problema e já busca resolver ele o quanto antes. Quanto menos lamentações, melhor. Olhe para os seus erros como se eles fossem uma oportunidade para você estar evoluindo e não errando durante a prova. Então isso muda absurdamente, tá? Inclusive, quando acontece algo errado, como por exemplo, às vezes você chegar em casa, né, muito cansado, acabar perdendo toda a tarde de estudo porque acabou dormindo sem querer, ao invés de simplesmente jogar toda a semana fora, você pega e ao invés de ficar se lamentando absurdamente por isso, conserta a sua semana para aquele ponto específico ser resolvido. Então a sua mentalidade ela tem que ser voltada para isso. Você tem que ter disciplina para não ficar se lamentando e tem que ter disciplina para pensar que faz sentido eu estar investindo meu tempo se for de uma forma ruim. Então, dessa maneira, sempre que você começar a se distrair, começar a procrastinar, você pensa, cara, faz sentido isso que eu estou fazendo? Eu estou investindo meu tempo para buscar uma possível aprovação e diante desse investimento eu estou fazendo várias coisas paralelas que vão me tirar da aprovação? Então não faz sentido e volta para o foco. Então a disciplina e regularidade é algo absurdo que faz uma diferença assim enorme. E não tente ser perfeito, tá? Perfeição não existe. Alguns dias você vai conseguir quase chegar na perfeição, mas outros não, e não são esses outros dias que vão te derrubar. Você tem que olhar como um todo, você tem que olhar para o seu ano de uma forma diferente, como se você tivesse altos e baixos, mas a sua média fosse muito alta. Então isso que é importante, mantenha a média alta, mas não necessariamente uma constância na perfeição, porque isso não existe. Segundo ponto aqui, rotina. Você tem que ter uma rotina bem estabelecida, com certa flexibilidade. Então vão ter dias que você vai ter que focar mais em uma matéria, mais em outra, vão ter dias que você vai ter que adicionar exercício físico, e é muito importante que você adicione exercício físico, tá? Isso faz uma diferença absurda, nem que seja pouco. Tinha semanas que eu tava com muita coisa e eu simplesmente saía 2 vezes na semana durante 30 minutinhos para correr. Já é o suficiente para você tá melhorando muito o seu psicológico e, é claro, manter uma rotina ali de estudos, né? Tendo as suas aulas num determinado horário e as suas questões em outros horários e as suas revisões em outro horário, seguindo ela da forma correta, seguindo ela de forma muito disciplinada, e quando for para alterar algo, que não seja para facilitar a sua rotina, mas sim porque você necessitou incrementar, que daí já entra no meu terceiro ponto, que é a flexibilidade e o direcionamento nos estudos. Então não adianta você seguir friamente um cronograma, tá? Não pegue um cronograma frio ali e fique seguindo ele assim, achando que só aquilo que vai te levar à aprovação. Não, você precisa de um direcionamento para os seus maiores problemas, principalmente se você está num nível muito alto. Então não vale a pena você ficar fazendo listas e listas de questões de um conteúdo que você já acerta 95% ou 100% só para achar que está indo super bem e às vezes elevar seu ego à toa. Não, você precisa direcionar para aquilo que está com porcentagem de acerto baixa. Isso que faz diferença. Então tenha um controle durante todo o seu ano daquilo que você tem mais dificuldade, daquilo que você tem mais facilidade, e eu tenho certeza que com esses direcionamentos você vai manter a fixação daquilo que você era muito bom já e vai aprimorar e melhorar a fixação daquilo que você tem mais dificuldade. E é claro, sempre elevando e aprofundando o nível das questões cada vez mais. Essa é a famosa flexibilidade, direcionamento estratégico nos estudos que você tem que ter. Direcionamento esse que vai ser guiado pelas suas métricas nas questões, então você tem que saber qual é o seu desempenho nas listas de questões para que a
partir desse desempenho você coloque listas extras daquilo que você está com dificuldade, assim como sua dificuldade na revisão por autoexplicação, que entra agora no meu quarto ponto, que são as revisões. Então é mais uma coisa indispensável que você precisa estar adicionando na sua rotina. Aí é diário, revisão é algo diário, não é na semana de prova, não é um mês antes da prova, não, é todos os dias fazendo revisão. Porque aprender um conteúdo, eu sei que a maioria de vocês aprende, assim como eu, a gente consegue aprender até durante a aula. Às vezes tem mais dificuldade, às vezes tem menos, mas a gente aprende. Qual que é o problema? Lembrar. Lembrar é o maior problema. Então, para garantir que você vai lembrar, você tem que manter essa revisão constante durante todo o ano, todos os dias, cerca de 1 hora a 1 hora e meia de revisão. Isso fez uma diferença absurda. E revisão por autoexplicação, sendo extremamente criterioso. Você tem que ser criterioso consigo mesmo, tá? Tem que ser. Não adianta você pegar e ficar levando de qualquer forma. Quando você vai ler ali o conteúdo, você bate o olho na leitura, né, no texto e fala: ah, eu esqueci só isso aqui, não tem problema, não, isso aqui tá de boa, ah tá, não, beleza, era isso. Não, você tinha que saber aquilo. Se você leu e falou: ah, não, era isso, eu já sei o que é. Não, você vai ter que saber aquilo sem ler. Então você tem que saber se auto-explicar. É a melhor forma de fixação que existe, tá? Então isso aí faz uma diferença brutal nos seus estudos e no seu ano de estudos, e a partir dessa dificuldade você até consegue guiar as suas listas extras que você vai estar fazendo, como eu disse no meu terceiro ponto a respeito do direcionamento estratégico nos seus estudos. E agora, quinto e último ponto aqui pra gente finalizar é o sangue no olho que você tem que ter. Então você tem que ter sede pelo conhecimento, você tem que olhar para um conteúdo e falar: eu vou acertar todas as questões daquele conteúdo, independente do quão difícil ela seja. Isso faz total diferença, tá? Quando você olha para um conteúdo dessa maneira e não com medo dele, ou então olhando: ah, como que essas pessoas acertam isso? Não, essas pessoas acertam, eu também vou acertar. Então tem que buscar sempre o gabarito, sempre a máxima excelência, sangue no olho, para realmente chegar e destruir a prova. Então isso faz uma diferença e entra até um pouco no tópico da mentalidade, mas isso é quase que um ponto extra, porque muita gente tem a disciplina, tem a regularidade ali, mas fica meio desanimado, né? Fica meio desanimado durante o ano, vai seguindo mais ou menos, e não, você tem que estar tranquilo durante o ano, sabendo que você vai amassar essa prova, mas determinado ao ponto de olhar para cada conteúdo e aprender ele tão profundamente que você vai aprender e vai conseguir ficar tranquilo com aquilo, porque você sabe que lá no final do ano, qualquer questão que cair sobre aquilo, você vai acertar, não importa o nível de dificuldade dela. Então é isso, esse vídeo aí foi bem rápido, como eu disse pra vocês, só para elencar alguns pontos principais que foram indispensáveis durante minha aprovação e que eu tenho certeza que você tem que encaixar na sua e que vai fazer uma diferença brutal, independente até do seu nível, mas às vezes com um nível mais elevado de base teórica ainda vai ser pontos mais importantes ainda. E aproveitando para falar, uma das coisas que faz total diferença é você entender os padrões de questão. Então já imaginou você olhar para a prova do Enem, bater o olho em cada uma das questões e simplesmente saber exatamente o que ela quer de você, já às vezes marcando um pré-gabarito muito antes de ler o texto? É isso que o padrão resolutivo traz para você. É isso que entender os padrões de cobrança do Enem, por exemplo, traz para você. E eu fiz um material com simplesmente mais de 200 páginas com as análises de todas as habilidades do Enem. Então todas as análises de habilidades, elas estão presentes nesse material. Esse material ele vai sofrer uma atualização, ele já foi postado, então é no primeiro link aqui na descrição, já aproveita para acessar, adquirir ele, porque o preço vai subir, então durante todo esse mês aí de janeiro ele vai estar com o mesmo valor. Você adquire o Manual da Aprovação em Medicina, na qual você tem todas as técnicas e estratégias de estudo necessárias para sua aprovação e para sua trajetória, inclusive parte psicológica, como estudar para cada matéria. São cerca de 100 páginas com conteúdo denso e voltado especificamente para o vestibulando, e de extra agora você vai estar levando as análises das habilidades de todas as habilidades do Enem. Então aproveita, tá? Porque esse preço vai mudar, esse valor vai ser alterado, vai ficar mais caro, então já aproveita ali, e eu tenho certeza que cada uma dessas análises, o pensamento de como você tem que ter para resolver, como você tem que interpretar, o passo a passo para interpretar as questões, e não só uma, mas questões de cada uma das habilidades. Então aproveite, porque é por tempo limitado. Um abraço a todos vocês, bons estudos, e qualquer dúvida aí é só deixar aqui embaixo nos comentários. Já deixa o like também e se inscreve no canal. Valeu!